On Wednesday, I walked from Funchal to Câmara de Lobos. Na quarta-feira passada eu fui de Funchal à Câmara de Lobos And I saw a man that was lying there in the midst of the parking place. e eu vi um homem que estava lá no meio do parque de estacionamento. And a lot of people around. E muita gente ao redor. And there was already people, doctors that were there and tried to reanimate this person. E já lá estavam a equipa de paramédicos a tentar reanimar esse homem. So we just walked along and my friend said, oh, he already has a blue hat. E nós contamos a nossa caminhada e um amigo meu disse, ele já tem assim um aspecto meio estranho. And when we walked back from our little walk, we saw this again and he was covered only by sheets. E nós quando retornamos, ele ainda estava lá, mas tapado já com uns panos. So this man died probably because of a heart attack. E esse homem provavelmente morreu devido a um ataque cardíaco. For the Bible, the heart is the central organ that contains everything that makes a human being. Então, de acordo com a Bíblia, o coração é o centro de tudo aquilo que realmente faz o ser humano um ser humano. When the Bible speaks about the heart, it speaks about feelings, intellect, conscience, wishes and longings. Quando a Bíblia fala sobre o coração, fala sobre o intelecto, emoções, sentimentos, desejos, vontades. Today in our society, our heart is mostly seen as a place of romance and love. Na nossa sociedade, o coração é apenas visto como um lugar de romance, de amor. We often think it's all in our brain, Muitas vezes pensamos que é só estar no nosso cérebro, but when we get hurt, mas quando nos magoamos, it's not our brain that gets hurt. não é o nosso cérebro que se magoa. It feels like it's our heart. E nós sentimos como se fosse o nosso coração. Today, nearly all of us look to people how they appear from the outside. Muitas vezes olhamos nos dias de hoje a forma como as pessoas se aparentam por fora. Is he or she nice? Is he or she rich? Será que ele ou ela são bons ou será que ele ou ela são ricos? Is he or she tall? Será que ele e ela são altos? So we look on the outside of people, Então olhamos do ponto de vista exterior das pessoas. but do we also look on the inside? Mas será que nós olhamos para o interior? God looks at the heart. Deus olha para o coração. In 1 Samuel 16 verse 7, Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. in 1 Samuel 16 verse 7, 1 Samuel 16, versículo 7. the Lord spoke to Samuel. O Senhor falou a Samuel. Do not consider his appearance of his height, for I have rejected him. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da estatura, porque eu o tenho rejeitado. The Lord does not look at the things that people look at. Porque o Senhor não vê como vê o homem. People look at the outward appearance, Pois o homem vê o que está diante dos olhos. but the Lord looks at the heart. Porém, o Senhor olha para o coração. Jesus looks at our hearts. Jesus olha para o coração. When I was a young man and in church, Quando eu era um jovem na igreja, one brother of our church, he was also leading worship. um dos nossos irmãos que estava à frente da equipa de música, He said to me the following sentence. e ele disse para mim a seguinte frase. I still have it in my mind and it's wonderful. E eu ainda tenho na minha memória essa fantástica frase. He said, it doesn't matter how good people sing and how it sounds during the worship. Ele dizia, não importa como as pessoas... How it sounds in the worship. Ele dizia que não importa como a coisa se ouve durante o tempo de louvor. He said, God looks and listens at the attitude of their hearts, Ele dizia, Deus olha para aquilo que está no interior do coração. which is the real sound for him. Porque essa é a verdadeira canção para ele. And I think compared to the choirs of angels that are in heaven, E eu comparo com os coros de anjos celestiais que estão no céu. our music is probably not so comparable. E a nossa música, de certeza que não se pode comparar. C.S. Lewis, a well-known Christian book writer, and I think he was a professor, is that right, at the university. He said once,
I find in myself desires which nothing in this world can satisfy. The only logical explanation is that I was made for another world. Então o escritor C.S. Lewis ele dizia: eu encontro em mim muitos desejos que não consigo explicar, mas uma coisa sei, fui feito para algo que não se encontra neste mundo. It is our heart that is looking for love and satisfaction. É o nosso coração que anda à procura de amor e satisfação. And we try to fill it with plenty of things. E tentamos preenchê-lo com muitas coisas. But often it's just a short time joy. Mas na maior parte das vezes é uma satisfação de curta duração. Every new car gets old and breaks. Todo carro novo vai ficar velho. After a while we find out that even our own partner has some problems in his life. Até o nosso parceiro vamos perceber que ele tem algo que se passa na vida dele ou dela. And the advertisement always tells us what we need to be satisfied. E a publicidade sempre nos diz as coisas pela qual nos vão satisfazer. So there's nothing that can fill our hearts beside of God's love. Mas não há nada que possa preencher o nosso coração além do amor de Deus. But our heart gets damaged. Mas o nosso coração se vai estragando. And because there's nobody whose heart did not get hurt and damaged, God wants to give us a new heart. E não há ninguém que tenha um coração nesse estado ao qual Deus não queira dar um novo coração. Let us think of children. Vamos nos lembrar das crianças. Very often their hearts are not already damaged in that age. Que os seus corações não estão estragados naquela idade. How pure is their love? Quão puro é o seu amor. In Ezekiel 36:26, no livro de Ezequiel 36, versículo 26. Ezekiel 36:26. No livro de Ezequiel 36, 26. It's written, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you a heart of stone and give you a heart of flesh. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração da pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A heart of stone is not soft anymore, because it became hard to protect yourself. Um coração de pedra já não se tornou duro, porque ele tornou-se de carne e mole de forma a nos proteger a nós. But it's not the way that God wants our hearts to be. Mas não é dessa forma que Deus quer que o nosso coração possa estar. All people on this planet actually want to have a good life. Todas as pessoas neste planeta querem, no fundo, ter uma boa vida. I believe no one really wants to hurt someone. E eu creio que ninguém, no fundo, quer magoar alguém. But it's happening again and again. Mas acontece vez após vez. Because it's a fallen world. Porque é um mundo caído. And people hate other people because they do not understand that the devil is the source of all evil. E as pessoas acabam por entrar nesse registro porque não entendem que o diabo é a fonte de todo o mal. So what can we do for our spiritual heart to have more life? Então o que é que nós podemos fazer pelo nosso coração espiritual para que ele tenha mais vida? In Proverbs 15:14, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 14. In Proverbs 15:14, em Provérbios, capítulo 15, versículo 14. It says, a heart that understands what is right looks for knowledge, but the mouth of foolish people feed on what is foolish. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará da estultícia. So we can look for true knowledge which comes from the Bible and look for what is right in God's eyes. Nós podemos procurar então a sabedoria que vem da palavra de Deus e encontrá-la nos seus olhos. A heart that understands what is right looks for knowledge. E aos seus olhos, um coração que procura aquilo que é correto e bom é fonte de sabedoria. And in Matthew 5 verse 8 we read, e em Mateus capítulo 5, versículo 8 nós lemos, Matthew 5 verse 8,
Mateus capítulo 5, versículo 8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. 5:8 que diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Yes. So we can try to keep our hearts clean. Então nós podemos manter o nosso coração limpo. And we are not animals who only have to follow their instincts. E nós não somos apenas animais que têm de seguir o seu próprio instinto. We are able to understand our weaknesses. Nós somos capazes de entender as nossas fraquezas. And we are able to understand to do something against it. E somos capazes de fazer uma ação para contrariar isso. To keep things away that will cause pain to our heart. De afastar as coisas que causam dor ao nosso coração. Or things that make our heart dirty. Ou então coisas que fazem com que o nosso coração se possa ficar sujo. We can remove apps from our phones. Nós podemos remover os apps do nosso telemóvel. And if we cannot do it alone, we can ask our partner, our friend, a pastor, someone to help us to get things out of our heart that are not clean. E se nós não podemos fazer sozinhos, nós temos a possibilidade sempre de pedir ajuda a alguém, o nosso parceiro, o nosso companheiro, um pastor, alguém, para de forma a manter o nosso coração limpo. The devil wants to destroy our hearts. O diabo quer destruir os nossos corações. The devil wants to destroy our trust. O diabo quer destruir a nossa confiança. That we get a hardened heart. Que possamos endurecer o nosso coração. But what does a hardened heart mean? That there's a lack of love. Mas será que isso significa que há uma falta de amor? It's not soft anymore. Já não está amolecido mais. It's in a protection mode. Está num modo defensivo. But God wants to give us a heart of flesh. Mas Deus nos quer dar um coração de carne. And a heart of flesh, it can get hurt. E um coração de carne pode ser magoado. That's normal with a heart of flesh. E isso é normal num coração de carne. And I can tell you it's good that we can get hurt. E eu digo-vos que é bom podermos sermos magoados. Because it gives us sensibility. Porque isso nos dá sensibilidade. We only get hurt when we love people. Nós só nos magoamos quando amamos as pessoas. If we don't care about people, we're not getting hurt. Se não nos interessamos por ela, nunca vamos ficar magoados. But it's our responsibility to forgive like Jesus has forgiven us. E é da nossa responsabilidade nós podemos perdoar assim como Jesus nos perdoou. In Mark 9:43, you don't have to open it. It's very hard words. We can read that if your heart causes you to stumble, if your hand causes you to stumble, cut it off. It's better for you to enter life maimed than with two hands to go into hell. Em Marcos 9 são palavras muito duras que diz que se a tua mão pecar, mais vale tu cortares a mão e entrares no céu. Se o teu olho pecar, mais vale arrancares o olho e poderes entrar no céu. It also speaks about the foot where we go to. Isso também fala sobre os nossos pés. About our eyes, what we do with our E eyes. fala também sobre os olhos. We are able to protect our hearts with godly wisdom. Nós somos capazes de proteger os nossos olhos com a sabedoria divina. Because it's very essential. Porque é de veras essencial. Because one question that came up when I wrote for this service was, how can we check the heart of other people? E uma das coisas que me veio à minha mente quando estava a preparar isto é como é que nós podemos verificar o coração de outro. When I speak with Christians several times and in our conversation it's only about career, money, holidays, lifestyle, media topics, and it's never about Jesus, church, and the Bible. I ask myself, where's the heart? E quando eu falo com eles e quando o tópico entre cristãos é sobre a carreira, a casa, o dinheiro, essas coisas, e nunca é sobre o tema da palavra de Deus, eu fico a questionar de onde é que está o coração dessa pessoa. Luke 6:45. Em Lucas capítulo 6, versículo 45. In Luke 6:45 it says, Em Lucas capítulo 6, versículo 45. a good man brings good things out of the good stored up in his heart. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem.
And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. So we can have good and evil things in our hearts. Então significa que nós temos que ter coisas boas e más no nosso coração. But then it comes, for the mouth speaks what the heart is full of. Então do coração, da boca fala daquilo que o coração está cheio. Did you ever meet someone that is really crazy about his hobby? Será que tu já falaste com alguém que é doido pelo seu hobby? Like a surfer, and he's always talking about waves. É como um surfista está sempre a falar de ondas. So his heart is full of surfing. Porque o seu coração está cheio de surfar. But we as Christians who love Jesus, our heart needs to be full with Jesus. Mas o nosso coração, nós que amamos Jesus, o nosso coração tem que estar cheio dele. So we can see where the hearts of the people are. Então nós podemos ver onde está o coração das pessoas. If people speak only about something, Se as pessoas estão continuamente a falar sobre uma coisa. some people only speak about taxes because they're so afraid of taxes. Há pessoas que só falam sobre os impostos porque estão cheios de medo dos impostos. Just think their heart is with their money. É porque o seu coração está com o dinheiro. But the Bible goes deeper when it comes to our hearts. Mas a Bíblia vai mais fundo quando se trata das coisas do nosso coração. In Proverbs 4:23, Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Proverbs 4:23, Provérbios 4, 23, it says, "Keep your heart with all vigilance," which means alertness, então diz, mantenha o coração em vigilância, "for from it flows the spring of life." porque dele procede a saída da vida. And when Max was praying this morning, he spoke about heart and water and flow. E quando o Max estava hoje de manhã a orar, ele estava a falar sobre o coração, a água e o fluir. So where comes the life from that we want? E então, de onde vem essa fonte de vida que nós tanto queremos? It doesn't come from the new Porsche. E não vem do novo Porsche, It doesn't come from best friends. não vem dos amigos. The life comes from God when God is in our heart, and then the flow goes out, the springs of life. Então a vida vem do amor de Deus que está no nosso coração e daí do nosso coração que flui essa vida. And I can confirm this with another verse. E eu posso confirmar isto com outro versículo. In Jeremiah 2 verse 13. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremiah 2 verse 13. Em Jeremias 2, versículo 13. And I love the Bible because the Old and the New Testament, they all work out together. E o amo a Bíblia Wonderful. porque o Antigo e o Novo Testamento eles conjuntamente funcionam muito bem. It says, "My people have committed two sins. Porque o meu povo fez duas maldades. They have forsaken me, A mim me deixaram the spring of living water, o manancial de água viva and they have dug their own cisterns, their own wells, e cavaram as suas próprias cisternas. broken cisterns that cannot hold water." Cisternas rotas que não retêm as águas. So when people turn from God and His truth, Quando as pessoas se viram de costas para Deus e a sua verdade, they're losing the spring of living water, estão perdendo a cisterna das águas and vivas. they dig somewhere else. E estão cavando noutro sítio qualquer. And sometimes they find some water, E eles até encontram muitas vezes água, but they cannot hold it. mas não podem retê-la. Because it's like a short-term joy, a short-term experience in their Porque são lives. experiências de curta duração, coisas muito breves e de pouca duração. So we ask us, where do we search life? E então perguntamos-nos onde encontramos a vida. Did we forget where it comes from? Será que esquecemos de onde vem? Did we forget the true source of life? Será que nos esquecemos da real fonte da vida? And we can ask ourselves, what are our cisterns where we were hunting for life and joy? E nós podemos nos perguntar de onde que estão as nossas cisternas que nós tanto queremos, essa alegria e essa vida. And if we look back, E se nós olharmos para trás, all the things, all the dreams that came in fulfillment todos os sonhos que se cumpriram in our lives, nas nossas vidas,
We know the water probably dripped through already. E se calhar toda a água já lá foi. It was a temporary joy. Era uma alegria temporária. Jesus wants our hearts that they are overflowing with the spring of life. Jesus quer que o nosso coração possa florescer e transbordar dessa alegria. As the water of life comes from Him. Porque a alegria e a vida provém And the dele. satisfaction in life comes not by circumstances. E essa satisfação não vem através das circunstâncias. You can be a missionary in a very awful country. Tu podes até ser um missionário num país muito mau. You can be highly persecuted. Até podes ser altamente perseguido. You can run through the deepest pains in your life. Até podes atravessar os maiores momentos de dor na tua vida. But when the spring of life is in your heart, Mas quando a fonte de vida está no teu coração, you can be totally satisfied. tu podes sentir total satisfação. So, but what can we do now if our heart is getting hard? Mas o que é que nós podemos fazer se o nosso coração está a se endurecer? What is the solution for our hearts? Qual é a solução para o nosso coração? Does the Bible leave us alone with hardened hearts? Se a Bíblia nos deixa somente com esses corações dessa forma? Let's look to Psalm 147:3. Então vamos olhar para o livro de Salmos 147, versículo 3. Psalm 147:3. Salmos 147, versículo 3. It says, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. E diz, e Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Because the Bible really speaks about wounds that come in this world to us and to our hearts. Porque a Bíblia fala dos feridas que vêm ao nosso coração aqui neste mundo. I have been wounded a lot. Eu tenho sido ferido muitas vezes. And some people sometimes might see some scars in my life. E muitas pessoas, se calhar, conseguem ver as cicatrizes na minha vida. But Jesus came and healed it, Mas Jesus veio e sarou-as that I could live again. para que eu pudesse viver outra vez. In Isaiah 61 verse 1, E no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 1, which is the last verse for today, que é o nosso último versículo para hoje, Isaiah 61 verse 1, Isaías, capítulo 61, versículo 1, it's written, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, e está escrito, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. He has sent me to bind up the broken-hearted, Enviou-me a restaurar os contritos de coração, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners." e a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. A hardened heart can be a prison. Um coração endurecido pode se tornar uma prisão, There's big walls around you. com muralhas grandiosas ao teu redor. And we think it's protecting us from the outside, E nós pensamos que nos está a proteger de fora, but it's also a prison for us because we are in the inside. mas também é uma prisão para nós porque estamos retidos lá dentro. So what's the solution? E então qual é a solução? Jesus Christ is the solution. Jesus Cristo é a solução. He has created us. Ele nos criou. He understands more about our hearts than we do. Ele entende e conhece melhor o nosso próprio coração do que nós mesmos. More than the medicine understands our hearts. Mais do que a ciência possa entender o nosso coração. Our hearts need to become very, very soft again. Os nossos corações precisam novamente ficarem Full moldes, of the love of Jesus again. cheios do amor de Jesus novamente. And our hearts need to become hurtable again. E os nossos corações têm que estar vulneráveis novamente. Because this is how Jesus wants us to be. Porque
Porque é assim que Jesus quer que nós possamos estar. And when we get hurt, E quando nos magoarmos, we will forgive. nós vamos perdoar. I believe that Jesus is offering us a heart wash today E eu creio que Jesus nos está a oferecer uma lavagem de coração. with His love and Com o forgiveness. seu amor e o seu perdão. And maybe we can stand up at the end of this service E se calhar podemos ficar de pé no final deste tempo and open our hearts for the Lord. e abrir o nosso coração para o Senhor. And then I want to pray for our hearts, E eu quero orar pelos nossos corações, that they will be comforted by the Holy Spirit, que serão confortados e consolados pelo Espírito Santo, that they will be washed and cleaned, que serão lavados e purificados, and that they will be soaked with the love of e Jesus, ficarão ensopados no amor de Jesus, that they will get soft again. que se possam amolecer outra vez.